As mudanças no organismo feminino ocorrem normalmente entre os 45 e 55 anos, época em que as mulheres vivem o climatério e a menopausa. Nessa fase, os desafios físicos não são poucos e juntos com eles aparecem também alguns transtornos psíquicos, emocionais. O Consenso Brasileiro de Terapêutica Hormonal do Climatério confirma a eficácia da terapia hormonal para alívio desses sintomas, reduzindo riscos e garantindo mais qualidade de vida para as mulheres nessa fase. Para a gente entender um pouquinho mais como assegurar esse bem-estar físico e mental no climatério e menopausa, a gente conversa com o ginecologista Dr. José Bento. Seja muito bem-vindo à nossa casa, doutor. Que alegria tê-lo com a gente. Muito Boa obrigado, tarde. Obrigado que bom. pelo convite. Prazer. Que bom tê-lo com a Obrigado, gente, obrigado. viu? Fez boa viagem, doutor? Muito pertinho, muito gostoso a viagem. Né? Nossa, eu Bem adoro tranquilo, viajar. né? Você sabe que eu dava aula na Universidade de Taubaté, que é aqui do lado. E toda quarta-feira eu vinha, ficava até quinta-feira eu voltava. Mas eu adorava, porque você sai de São Paulo um pouco, então é muito gratificante, é muito gostoso. Esclarece um pouco a cabeça, né, Exato, doutor? nossa, o interior é muito gostoso, é uma delícia. Por falar em espairecer cabeça, doutor, Não. acho que as mulheres todas começam agora que eu sinto que as mulheres conseguem falar mais também sobre o assunto, né? Verdade, é. Menopausa, climatério, começam a pensar assim, olha, depois dos 40 eu já tenho que ficar um pouco atenta. E às vezes a gente fica muito preocupada só com fogacho, com aquele calor, mas esse período envolve muito mais coisa do que a gente imagina, né, doutor? Muito mais coisa, nossa. E uma das coisas que as mulheres não gostam, bom, ninguém gosta, é o aumento do peso. Você muda o seu metabolismo com a quantidade de hormônio que você para de fabricar, você começa a diminuir, chega uma hora você para completamente de fabricar os hormônios que estão nos ovários. E essa parada faz com que ela aumente o peso, ela perca, e o problema é que ela aumenta o peso por causa da gordura, não é por causa de músculo, ela começa a perder músculo, começa a aumentar a gordura, começa a ter aquela irritabilidade, o sono fica muito deficitário, ele fica pausadinho, então ela acorda várias vezes para urinar, porque existe uma secura vaginal, existe uma diminuição da libido, e libido não é só de relação sexual, existe uma diminuição de libido de vida, sabe? Ela não tem vontade de sair, ela fica uma pessoa muito amargurada, é muito ruim essa fase para a mulher. Agora, tem remédio, e não é remédio, na verdade, não é remediar nada, você está fazendo uma reposição de uma substância que é importante para a gente, que é o hormônio. O homem também tem isso, mas a mulher tem muito mais, porque a queda hormonal da mulher é muito mais rápida, então ela percebe mais rápido. O homem não, o homem também tem essa queda hormonal, mas é muito vagarosa, então ele às vezes não percebe, mas o homem começa a ter aumento do abdômen, ele começa a ter aumento do peito, ele começa a ficar um cara também irritado, irritadiço, ele também não tem vontade de sair de casa, só quer ficar no sofá, ficando assistindo televisão, ele perde a vontade de viver. Eu tenho vários amigos que eles estão pensando em se aposentar, vender tudo, por causa de queda hormonal. Repõe o hormônio, ele fica bem de novo, a vida começa a ficar colorida, né? Isso é importante. Agora, a coisa mais importante que tem, que a gente precisa falar aqui, é que a reposição hormonal de hoje em dia é muito segura. Porque todo mundo sempre teve muito medo, doutor. E as mulheres falavam assim, gente, mas e se eu tiver um câncer, por exemplo? Câncer, sabe? A doença que mais mata a mulher e o homem também são as doenças cardiovasculares. E quando você faz essa reposição hormonal, você diminui em 50%, 60% a chance de você ter uma doença cardiovascular. Uma doença que pode te levar à cama, que é um derrame cerebral, por exemplo. As suas artérias, quando você entra na menopausa, elas começam a perder a elasticidade, elas ficam muito mais endurecidas. Então, quando o sangue passa, a pressão que exerce sobre essas artérias, sobre as suas veias, é muito maior. Por isso que, às vezes, você começa a ter o quê? Pressão alta, por causa do aumento dessa pressão, pelo endurecimento, então, dessas artérias. O que faz o hormônio? Amolece, deixa ele mais elástico, então absorve essa pressão que tem quando o coração bate. A mesma coisa acontece com o tecido mamário, a mesma coisa acontece
com o seu intestino, você diminui a chance de você ter câncer de mama quando você usa o hormônio. Tá? Tem trabalhos científicos mostrando o uso de testosterona, que é o hormônio masculino, diminui a incidência de câncer de mama, que todo mundo tem medo do câncer de mama, câncer de mama. A osteoporose mata mais do que câncer de mama. Verdade. Você fala assim, mas a osteoporose, como assim? Como é que vai matar a osteoporose? Deixa você debilitada. Se você tem uma queda por causa de uma fratura de fêmur, você fica debilitada às vezes pelo resto da vida. Você fica acamada por resto da vida. As pessoas que ficam tratando naquele ano depois que você teve a fratura de fêmur, 30% acabam morrendo por causa dessa fratura de fêmur. Mata mais do que o câncer de mama. E a reposição hormonal previne a osteoporose. E doutor, quando é necessário a gente já começar a se preocupar com isso? Porque a gente começa a falar dos 40 anos, e eu tenho mais de 40, e a gente já percebe que o corpo vai mudando muito, e muito rápido. Essa coisa de demorar para emagrecer, da irritabilidade, por exemplo. Muitas mulheres com depressão, ansiedade, isso tudo pode ser hormonal. Sim, sim. Como que a gente consegue fazer esse tratamento prévio? Porque às vezes a mulher fala assim, eu vou esperar a menopausa. A menopausa é a última menstruação, né? A gente tem que se preocupar com esse tempo anterior. Antes, né? Não é para ter os sintomas para depois tratar. Não. Isso é remediar. Não, você tem que tratar a causa. E a causa, como você disse, começa a diminuir a quantidade de hormônio e às vezes diminui só a testosterona, às vezes diminui só o estrogênio, às vezes diminui a progesterona. Porque a mulher começa a ter ciclos anovulatórios, não ovula. E se você não ovula, você não produz progesterona. A mulher, ela tem no ciclo menstrual estrogênio na primeira fase e progesterona na segunda. A progesterona é um antiestrogênico. Então, quando é produzida a progesterona, depois da ovulação, o estrogênio cai. Então, é uma gangorrinha. Aumenta o estrogênio, ovula, aumenta a progesterona. A progesterona é um antiestrogênico, cai o estrógeno. E aí cai a progesterona e ela menstrua. Então, fica nessa gangorra. Quando a mulher não ovula, o que acontece? Ela não produz progesterona. Então ela tem estrogênio, não ovulou. Aumenta o estrogênio, menstrua. Vai de novo. Estrogênio, não ovulou de novo, não tem progesterona. Estrogênio, aumenta demais. Então ela começa a ter doenças estrogênio dependentes. Qual que é a mais frequente? Mioma. Mioma do útero. É uma doença estrogênio dependente. Se você faz a reposição de progesterona, você não tem mioma. Ou não deixa o seu mioma aumentar. Qual outra doença que é muito frequente hoje em dia, que é uma das maiores causas de infertilidade da mulher? Endometriose. É uma doença estrogênio dependente. Câncer de mama, estrogênio dependente. Então você precisa equilibrar os seus hormônios. E isso a partir dos 35 anos. Você já precisa se preocupar com os seus hormônios, ir ao ginecologista e fazer uma contagem sempre hormonal. Porque às vezes você não tem sintoma, mas já começa a ter uma deficiência hormonal. E aí o médico identificando já começa a repor e fazer a modulação. Maravilha. Tem perguntinha de WhatsApp, vamos lá. Temos perguntinha para o doutor, vamos ver aqui, ó. Da Claudinha. Oi, Claudinha, Itapeva, Minas Gerais. Boa tarde, Abiléu e doutor. Tenho 47 anos e sou paciente com meningioma, tumor cerebral. Posso fazer reposição hormonal? Ô, Claudinha, obrigado pela pergunta, viu? Obrigada, Claudinha. E aí, doutor? Então, é uma ótima pergunta. Meningioma pode sim fazer a reposição hormonal, mas precisa de controle, porque 15 a 20% dos meningiomas podem aumentar quando você faz a reposição hormonal. Então, o que eu te sugiro? Você, junto com o seu ginecologista e junto com o seu neurologista, vocês conversando, começam a fazer uma reposição pequena, uma quantidade pequena de estrogênio, de progesterona, de testosterona, ou deixa a progesterona de lado só com estrogênio e testosterona, e aí veja como você responde e vai controlando. Se aumentar, aí você tem que partir para um outro tipo de tratamento que não hormonal. Boa. Mais perguntinhas, doutor. Mais perguntinhas para o doutor, vamos ver aqui, ó. Da Udete, Florianópolis. Boa tarde. Fiz cirurgia de histerectomia há 4 anos, mas passo muito mal com o calor, mesmo usando hormônio gel na pele.
As crises de calor são a cada 45 minutos. O que posso fazer? Obrigado, Odete, pela pergunta. Tadinha da Odete, você vê como sofre? É terrível. Aqueles calor, aquele mal-estar. Tem paciente que fala pra mim assim, eu não consigo dormir. Não, eu vou dormir com esse calor. Né? Porque você não quer nem sair, às vezes, de casa. Não, e os maridos, quando acompanham, falam assim, doutor, eu não aguento. Ela tira o cobertor e põe o cobertor e tira o cobertor. Eu também não durmo. Tá um inferno a nossa vida. Então, Odete, você está fazendo certo. Está fazendo o gel de estrogênio, de hormônio. Tirou o útero, perfeito. Às vezes tira o útero por uma série de razões. Bom, tirou o útero, mas não quer dizer que o fato de estar sem o útero você tem ou não tem que fazer a reposição. Tem que fazer porque você está sofrendo. Tem falta de hormônio. Então começa com o gel. O gel não está dando certo, aumenta a dose. Agora, se a dose já estiver muito alta, o problema do gel é que depende da absorção da pele. Tem algumas mulheres que não têm uma absorção favorável com esse uso de gel. E existem também vários tipos de gel no mercado. Então, às vezes, conversa com o seu médico para mudar o tipo de gel. Você usando outro tipo de um outro veículo que leva esse hormônio para dentro do seu organismo, isso pode melhorar. E se não melhorar, aí você pode usar aqueles pellets, os implantes. Tem muitas mulheres que não querem usar gel. Ah, doutor, não quero ficar usando gel todo dia, ficar passando aquele negócio. Então usa os pellets que você usa. Tem os pellets que você pode colocar anualmente e tem os pellets absorvíveis que você usa a cada 6 meses. Converse com o seu médico, mas não sofra. Uma vez eu perguntei por um pesquisador de climatério, de menopausa, num congresso. Falei, professor, me diga uma coisa. Quem são as mulheres que devem usar a reposição hormonal? Só as que têm sintomas? Ele falou, não, as que têm sintomas são umas afortunadas, são sortudas, porque elas procuram médico, elas vão atrás da reposição. Aquelas que não têm sintomas acham que não precisam, mas todas precisam. Mais uma perguntinha, doutor. Muito bom, tá vendo aí, Odete? Respondida a sua pergunta, muito bom. Da Rose, olá, já retirei o útero e ovários, após tive um AVC. Posso usar hormônio? Obrigado, Rose, pela pergunta. Então, você vê, tirou o útero, tirou o ovário, ficou sem hormônio, acabou tendo um AVC. Então, essas alterações vasculares é um dilema para o médico ginecologista. Porque se existe uma coisa que acontece quando a gente faz reposição hormonal, a gente sabe que existe um aumento de trombose, a gente sabe que existe um aumento de embolia. Aí você pode estar pensando, opa, então eu não vou querer fazer. Então eu vou te contar uma historinha. A chance da gente ter uma trombose, né, uma mulher sem usar nenhum remédio, é mais ou menos 1 para 300 mil. 300 mil mulheres, uma tem uma chance de ter uma trombose, sem usar nada. A chance de uma mulher que toma pílula anticoncepcional aumenta em 3 vezes a chance de ter trombose. E a mulher que engravida, então? A mulher que engravida aumenta em 10 vezes. Agora, eu te pergunto, você vai deixar de engravidar por causa da trombose, do risco de trombose? E quando você tem um filho, na fase que a gente chama de puerpério, quando você está amamentando, sabe em quanto que aumenta? Em 30 vezes. E aí? Você não vai ter filho porque aumenta em 30 vezes? Existe algum médico que chega para você e fala assim, não engravide, você pode ter uma trombose. Nenhum médico fala isso. Agora, reposição hormonal aumenta realmente a trombose em 3 vezes, mas é você ver, calcular o risco e o benefício. Às vezes, aquilo que eu falei da elasticidade, dos vasos, às vezes pode surtir para você até um tipo de um tratamento, sabe? Uma prevenção, você usando o remédio, mas sempre conversando com o seu neurologista e o seu ginecologista para dosar o ônus e o bônus. Boa. Doutor, e os hábitos têm que mudar também, né? A gente tem um depoimento aqui de uma mulher falando exatamente sobre isso. Vamos assistir. Legal. Olá, pessoal do Santa Receita. Boa tarde, Abi. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Dr. José Bento. Eu sou a Kênia, eu tenho 48 anos e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência com os sintomas da pré-menopausa. Eu comecei com os primeiros sintomas há cerca de 1 ano e meio, mais ou menos, aquelas ondas de calor, né, muito forte.
E eu percebi também que estava uma irritabilidade que não era comum. Então eu procurei a minha ginecologista, ela pediu alguns exames de laboratório e a gente conversou bastante sobre o assunto e decidimos que algumas mudanças de rotina de repente ajudariam nesses primeiros sintomas. Eu vou pontuar a minha mudança, assim, que eu realmente consegui ver resultados. Eu implantei atividade física na minha rotina, praticamente diariamente eu me exercito agora 6 dias da semana. E com um mês, mais ou menos, depois de eu ter começado a me exercitar, a gente refez os exames de laboratório e eu tenho hipotiroidismo há 18 anos e até os hormônios para a reposição do hipotiroidismo eu diminuí. Então, os sintomas desapareceram, não tem mais ondas de calor. Eu percebi que a atividade física ela melhorou muito assim, a minha disposição. Então, vou dar uma diquinha de ouro, especialmente para as mulheres. Não esperem os sintomas da menopausa aparecerem para vocês começarem a fazer uma atividade física. Um beijo para todos. Kenny, está certa, doutor? Nossa, não, eu gostei da modéstia dela. Ela falou assim, eu vou dar uma diquinha. Isso não é uma diquinha, Kênia, você está dando uma dicona. Isso é maravilhoso, exatamente isso que precisa fazer. Reposição hormonal não é elixir da juventude. Você fala, pronto, tá resolvido todos os meus problemas, não vou infartar mais, não vou ter mais câncer, a vida vai começar a ficar colorida, que beleza. Não. Você precisa fazer atividade física como a Kênia está fazendo. Pelo menos 5 vezes por semana, 6 vezes por semana, melhor ainda. Parabéns, Kênia. Parabéns mesmo. Realmente foi fantástico o seu depoimento. Você precisa dormir bem. Você vai dormir cedo. Não fica até tarde no celular, no smartphone. Cuidado com essas maquininhas terríveis que a gente não vive mais sem. Dormir, atividade física, reposição de hormônio, reposição de suplementos. Suplemento é fantástico, tomar o seu ômega 3, sua vitamina D, a sua vitamina E, o seu magnésio. Consulta o seu médico, ele vai te orientar uns suplementos para você tomar. E por último, comer menos. Não tem jeito. Não tem santa receita, né, doutor? Não tem jeito. E é engraçado que a dieta hipocalórica, isso está relacionado à nossa longevidade. Pessoas que comem menos, elas são mais longevas e ficam menos doentes. Você acaba levando essa fome, vamos dizer, esse fato de comer menos, você acaba levando o nosso organismo a um estresse. E esse estresse é benéfico para o nosso organismo, sabe? Ele se adapta melhor, ele melhora o sistema imune, ele fica mais atento às bactérias, aos vírus, porque isso também ocorre quando você começa a diminuir, quando você começa a aumentar a idade, começa a envelhecer, você acaba diminuindo o seu sistema imunológico e você comendo menos, você acaba melhorando isso, ficando em jejum durante um tempo maior, aquele jejum intermitente, 12 horas, 14 horas em jejum, isso é muito benéfico para o nosso organismo. Doutor, o senhor é maravilhoso. Muito obrigado. Chegaram mais de 50 perguntas, então a gente já está pedindo para o senhor voltar. Pode ser? É lógico, maior prazer. É então, muito gostoso. Você de casa aproveita, continua mandando perguntas que a gente vai separar todas para o doutor. Ele já falou que volta, então ele já não disse não pra gente, tá bom? Não, aproveita para seguir o doutor na internet, @josebento e o site clinicadrjosebento.com.br. Gratidão, uma ótima semana, doutor. Obrigado, foi um grande prazer tê-lo com a gente, viu? Obrigado pelo convite.